Oi, pessoal, tudo bem? A nossa segunda aula vai ser sobre separação de misturas. Existem algumas técnicas de separação de misturas. Então, tem que escolher o melhor método dependendo da característica da mistura, se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. Essa técnica de separação de mistura heterogênea é chamada de filtração e ela é empregada para separar o sólido do líquido. A gente pode usar como exemplo a mistura de água e areia. Então, quando a gente coloca a areia na água, parece que misturou. Mas se a gente deixar um pouquinho essa mistura em repouso, nós vamos perceber que a areia desce para o fundo do copo. Mas é possível separar essa água da areia. Só que a gente vai precisar do quê? Um funil e um filtro de papel. A gente pega esse filtro de papel, coloca no funil e aí despeja essa mistura de água e areia. Essa areia vai ficar presa, vai ficar retida no filtro de papel e só vai passar o líquido. Dá para fazer essa experiência em casa, mas a gente não pode beber a água, tá bom? Porque ela não é potável. Nós fazemos essa técnica em casa quando a gente faz um café. Aquele filtro que tem vela também é utilizada essa técnica. E lá na estação de tratamento, a água passa por uma etapa também chamada de filtração. O método de decantação, ele é usado principalmente para separar líquidos. Nesse método, a gente deixa a mistura um pouquinho em repouso, foi aquela que eu fiz na aula anterior. Água e óleo, por exemplo. Aí a água, ela é mais densa, ela ficou toda no fundo do copo, enquanto o óleo ficou na parte de cima. Aí no laboratório é possível fazer essa separação usando um funil de decantação. Ele tem uma torneirinha. Então a gente põe esse funil dentro de um copo, chamado copo de Becker, abre a torneirinha e deixa o líquido mais denso, aquele que ficou embaixo, descer. Quando a água toda descer, a gente fecha a torneirinha. E aí a gente tem separado a água do óleo. Esse método de separação de mistura heterogênea é chamado de catação. Então, na imagem, está mostrando uma esteira cheia de lixo. Aí eles vão separar os materiais recicláveis. Então, vão catar esses materiais. Na nossa casa, a gente costuma utilizar esse processo de separação quando a gente escolhe o feijão, por exemplo. A gente não retira aquelas pedrinhas antes de colocar para cozinhar. Então, é um método de separação também chamado de catação. Esse método de separação de misturas é chamado de peneiração. Ele, por exemplo, é utilizado para fazer a areia grossa se transformar em areia fina, que é utilizada em reformas na nossa casa. E a gente costuma também utilizar esse processo quando a gente faz a receita de um bolo. A gente pode estar usando a peneira para peneirar a farinha de trigo, por exemplo. Esse método de separação heterogênea se chama magnético. Nesse método é utilizado um grande ímã que atrai materiais com propriedades magnéticas. Agora nós vamos falar sobre separação de misturas homogêneas. Mas antes de falar da destilação simples, só para relembrar o que é ponto de ebulição. É a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Aí no caso da destilação simples, a mistura é aquecida. A que tiver o menor ponto de ebulição, né, começa a evaporar, aí ela é enviada para um tubo chamado condensador. Esse tubo ele é resfriado. Como chega ali no estado de vapor e o condensador está resfriado, acontece a condensação, ou seja, passa do estado de vapor para o estado líquido e aí começa a pingar em um outro recipiente. Então, assim dá para separar a mistura usando destilação. Nesse método de destilação fracionada,
é utilizada uma torre de fracionamento. Então, a mistura também é aquecida e o líquido, dependendo do ponto de ebulição, vai passando para o estado de vapor, né? Então, quando ele entra nessa torre, ele sobe e é encaminhado para um condensador. E aí dá para coletar num copo, né, o líquido, porque ele vai passar pelo condensador. No condensador ele está no estado de vapor. Lembra lá da outra? O condensador é resfriado. Aí ele volta a passar para o estado líquido. No caso do exemplo aí da destilação do fracionada do petróleo, a gente tem a presença do gás. Então, o gás não vai passar para o estado líquido, tá? Ele vai ser separado, porque ele vai ser utilizado pela gente, por exemplo, na cozinha, lá no botijão de gás, como combustível para os carros, tá? Agora, os outros produtos já são no estado líquido, né? Então, quando atinge, por exemplo, o ponto de ebulição aí do solvente é de 70 graus Celsius. Então, aqueceu. Atingiu 70 graus Celsius, esse solvente começa a passar para o estado de vapor. E aí ele passa por essa torre de fracionamento e é encaminhado para um condensador. A mesma coisa vai acontecer com o combustível para veículos, só que é quando atinge o ponto de ebulição de 140 graus. O querosene utilizado como combustível para o avião é de 190 graus. O óleo diesel, utilizado também como combustível, 270 graus. Combustível para calefação, 320 graus. Os lubrificantes, 335 graus. E por último aí o asfalto, 350 graus.